Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Este é um canal evangélico e nós vamos falar hoje sobre como meditar nas Escrituras, tá? Como meditar na Palavra de Deus. Algumas pessoas perguntam sobre como poderíamos meditar nas Escrituras para aprender mais da Bíblia, conhecer mais das Escrituras. Existem algumas formas muito simples de se meditar nas Escrituras. Eu tenho um material aqui, mas eu não trouxe aqui para gravar o vídeo, né? Eu vou só citar esse material e você depois poderá procurá-lo, né? Para você meditar nas Escrituras, você precisa primeiro se preparar, né? E como você vai se preparar? Você vai se preparar de duas maneiras: espiritualmente, né? E também um pouco intelectualmente, com conteúdo propriamente dito, né, teológico. Então, espiritualmente, você se prepara através da oração, né? Você vai orar, vai ler as Escrituras e assim você vai se preparar para estudar a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus. Outra forma de se preparar espiritualmente é frequentando os cultos da igreja, especialmente, né, para você ler a Bíblia, os cultos de evangelismo, de pregação, cultos geralmente domingo à noite ou domingo de manhã. Tem muita gente que gosta de ir em culto de libertação, mas não quer saber de cultos de pregação da palavra. Então essas pessoas que não vão a esses cultos, elas não conseguem meditar na palavra de Deus exatamente porque não vão a cultos de estudo da palavra. Outra coisa que você deve fazer também é a prática para você conseguir meditar na palavra de Deus. Ser aluno assíduo da escola bíblica dominical. Infelizmente, estamos perdendo a prática de ir à escola bíblica dominical. E algumas igrejas que ainda têm escola bíblica dominical estão transformando a escola bíblica dominical em outra coisa que não é escola bíblica dominical. Estão transformando em lugar para reunião de encontro de casais ou de jovens meramente, mas esquecem que o foco da escola bíblica é o estudo das Escrituras, o estudo da Bíblia. Chega-se ao ponto de você chegar numa classe e ensinar as Escrituras e a pessoa dizer: por que estamos estudando isso se nós deveríamos estudar aqui coisas referentes a casais, ou referente a jovens, ou referente a músicos? Já tem classe até de músicos, acho um absurdo isso, né? Mas tem classe até de músicos. Ou seja, a escola bíblica dominical virou tipo um lugar de especialização de grupos da igreja, né? De grupos sociais dentro da igreja, quando isso não deve acontecer. A escola bíblica dominical deve existir para se estudar a palavra de Deus, mas as pessoas se juntam muito por interesses sociais. Você pode até dividir as classes por idade, aproveitando essa motivação social, mas nunca perverter a escola bíblica dominical de tal forma onde o social, os interesses sociais ultrapassem a finalidade bíblica da escola dominical. Então essa é uma coisa que você precisa fazer para meditar nas Escrituras. Eu costumo até lembrar às vezes que quando eu fui para o seminário, eu tive uma professora de escola dominical muito boa, né? E antes também tive outros muito bons, e eles ensinavam e buscavam coisas importantes das Escrituras, né? E quando eu cheguei no seminário, eu observei uma certa diferença. Algumas pessoas de outras igrejas, que de repente não tiveram professores, o privilégio de ter professores tão bem preparados na escola dominical, às vezes não tinham ouvido determinadas coisas que se tratava na escola dominical e achavam que aquilo era uma coisa de outro mundo, ao passo que eu já tinha ouvido na escola bíblica dominical e já tinha ouvido mais de uma vez. Eu fiquei espantado, como essas pessoas não sabem disso? Como essas pessoas são da escola participaram da escola dominical, que são seminaristas, não sabem dessas coisas? Talvez porque não tiveram professores com uma orientação adequada. Inclusive, algumas igrejas têm essa ideia de uma escola bíblica dominical mais social, essas coisas assim, né? Algumas dessas pessoas eram de igrejas grandes, igrejas batistas grandes, e você via que, embora fossem de igrejas batistas grandes, não tinham uma estrutura bíblica adequada, porque talvez o ensino na escola dominical deles não fosse adequado, ou talvez eles nem frequentassem a escola bíblica dominical,
né? Vamos dizer a possibilidade, né? Eu, graças a Deus, eu frequentava e frequento a escola dominical e aprendi muita coisa. Se você é um aluno assíduo da escola bíblica dominical, você terá, onde você possa discutir a Bíblia, perguntar e tirar dúvidas, é um dos melhores caminhos para você se preparar também, além da oração, da frequência aos cultos, da leitura bíblica, para você meditar nas Escrituras. Agora que nós falamos dessas coisas fundamentais, para você praticar da prática do cristão, né? Você precisa pensar também em alguns materiais que você pode ter para meditar na Bíblia Sagrada, né? Para meditar nas Escrituras, eu aconselho que você tenha uma Bíblia, obviamente, né? Mas você pode ter níveis diferentes de meditação, tá? Esses níveis diferentes de meditação. Tem uma meditação bíblica mais digamos assim, um pouco mais superficial e uma mais profunda, digamos, né? Essa superficial é quando você não tem tempo para se dedicar a determinadas investigações sobre aquele texto, né? Digamos que você está no ônibus e quer ler a Bíblia. Hoje temos uma facilidade muito grande, você encontra aplicativos para celular, né? Aqui tem o celular, só que está descarregado, tem um aplicativo nele que você encontra várias Bíblias no mesmo celular, certo? Então você pode carregar um monte de versão de Bíblia no mesmo celular. Então, por que eu digo isso? Porque você pode, usando seu celular, dependendo da situação em que você esteja, de preferência use uma Bíblia de papel também, você vai, especialmente, veja bem, o celular não veio acabar com a Bíblia de papel, tá? Muito pelo contrário. A Bíblia de papel ela é registro físico, tá? O celular é registro digital. Nada garante que esse registro digital continue por muito tempo. O registro físico, ele vai estar por muito tempo por aí com a gente ainda, tá? Então, tenha certeza disso. Bom, então, essas Bíblias que eu falo no celular, porque você vai ter que ter diferentes versões da Bíblia. Existe, por exemplo, você está só algumas, né? Existe a Almeida Revista e Corrigida, que é muito comum, a Nova Versão Internacional, que é uma versão intermediária, aí, digamos que ela tentaria ser a melhor versão, mas ela tenta economizar muito nas palavras e acaba exagerando nessa economia, na minha opinião, tá? Ela economiza demais nas palavras. Tem a tal da Nova Versão Transformadora, que eu achei uma Bíblia assim com um linguajar muito, digamos assim, esquerdista em certos pontos, tá? Ela usa determinados termos que não são termos normais do cristão, mas são um linguajar próprio de uma ideologia de esquerda. Então, cuidado com essa Bíblia, Nova Versão Transformadora, que me parece um tanto estranha alguns termos que eles usam, tá? Agora temos também a Bíblia na linguagem de hoje, que muitos atacam a Bíblia na linguagem de hoje, entretanto é uma boa Bíblia, tá? É uma boa Bíblia, ela tem uma linguagem mais próxima do dia a dia que nós falamos. Por exemplo, ela não usa muito tu, ela usa o você, né? Que é mais o próximo aqui do carioca, né? Lá o pessoal lá do sul usa muito o tu, né? Em outros estados usam muito o tu e o você também, mas aqui no Rio de Janeiro usa-se muito o você. E um padrão assim no português brasileiro é esse você. E essa Bíblia usa muito termos mais corriqueiros, né? Isso não significa que ela esteja errada, porque em alguns casos a Bíblia na linguagem de hoje, embora ela não seja realmente uma tradução, mas uma paráfrase, digamos assim, paráfrase é dizer a mesma coisa com outras palavras, ela chega a ser mais fiel do que algumas traduções quando ela traduz o que a Bíblia quer dizer, né? No sentido de traduzir a ideia, né? Traduzir a ideia, não as palavras. Quando ela traduz a ideia, às vezes ela é mais fiel do que algumas Bíblias um tanto quanto mais, digamos assim, tradicionais, né? E outra Bíblia que você deve ler, mas essa eu te recomendo, quando você não tiver concentração, você tiver com uma cabeça muito cheia, não conseguir se concentrar nem um pouco, né? A linguagem de hoje também ajuda nisso, mas essa que eu vou falar agora é melhor. Quando você não estiver conseguindo se concentrar, mas você consegue ler, sei lá, um romance, por exemplo, né? Então leia a Bíblia Viva. Qual é a diferença da Bíblia Viva? Ela é uma Bíblia para estudar? Para meditar propriamente? Não, é uma Bíblia para você ler leitura corrida, tá? Porque ela é escrita com um linguajar próximo ao de um romance. Ela é romanceada, né? Como se fosse você ler lá um livro lá de não sei quem agora, de um autor qualquer, Machado de Assis, digamos, né? Aquela que Machado de Assis é mais antigo, mais novo, aí, que agora não me vem à mente. Você lê aquele romance,
aquele texto naquele romance mais normal, mais cotidiano, que você lê com facilidade, com fluidez. Qual é a vantagem da Bíblia Viva? É que com essa Bíblia você vai conseguir ler mais textos da Bíblia, você vai entender a sequência das histórias, provavelmente, né? E sem esforçar muito, sem muito esforço intelectual, que pediria em outros momentos. Isso faz com que você consiga ler mais tempo as Escrituras, entender mais das Escrituras, e com isso você ter digamos assim, um repertório maior. Agora, você vai ter um repertório, mas você precisa meditar nesse repertório. Aí, para meditar, você vai precisar de continuar lendo em Bíblias um pouco mais densas, digamos assim, né? Você pode partir da Bíblia Viva para a Bíblia na linguagem de hoje, depois, digamos, para ao meio da revista atualizada, revista corrigida. A nova versão internacional eu não gosto muito, mas pode ser também, né? Então, e recomendo que você faça este caminho, dependendo do momento em que você está na sua vida para meditar na palavra de Deus. Porque você pode estar agora, nesse momento aqui, você pode estar podendo meditar com uma Bíblia mais densa. Mas em outro momento, você está ocupado ou tem um pequeno momento para ler, você não vai pegar uma Bíblia densa, porque você não vai conseguir ler, você não vai conseguir entender. Então você pega uma Bíblia nesse sentido mais, digamos assim, uma linguagem mais simples, especialmente a Bíblia Viva, que é ótima para esses momentos em que você tem que roubar um pouquinho, roubar em termos figurados, claro, né? Roubar um pouquinho de tempo para se dedicar às Escrituras no momento de descanso entre uma atividade e outra, tá? Então, por isso que eu recomendo. Agora, outra coisa que você precisa, de devocionais diários. Existem devocionais como, por exemplo, o Pão Diário, o Manancial também. O Manancial é um devocional que tinha na Igreja Batista, acho que não tem mais. Tem uns devocionais antigos chamados Pontos Salientes, né? São os pontos destacados da literatura da EBD naquele período, né? Tem outros também de outras denominações aí, então acho que tem um Manancial de Bênçãos, uma coisa assim. Tem vários outros devocionais e tanto faz se o devocional é de agora ou de 20 anos atrás, não interessa. O que é um devocional? Para você entender, né? Um devocionário. Um devocionário é um livro que tem uma página, em uma página ele tem uma meditação muito rápida e muito simples sobre um texto bíblico. É a coisa mais simples que você pode ter. É quase que um parágrafo só, com algum exemplo e um comentário sobre aquele parágrafo do que foi dito, para que você possa meditar no seu culto doméstico, ou quando você chega em algum lugar e quer fazer uma devocional, você lê aquilo ali e medita na palavra de Deus de forma rápida. Só que quando você transforma isso numa prática cotidiana, esses devocionais vão te dando bases para você conhecer melhor as Escrituras. Então, a forma de meditar nas Escrituras, inicialmente, né, é você usar os devocionais bíblicos, tá? Tem outros devocionais de outras igrejas aí, não vou falar o nome porque eu não posso esquecer de algum. Então, se você, na sua igreja, tem um devocional, use o devocional dela, tá? Procure seguir isso. Tem alguns sites também que tem devocionais, você pode usar também. Não vou recomendar nenhum especificamente, porque pode haver variações, inclusive, doutrinárias, né? Digamos, outra coisa que você precisa também, além disso, quando você começar a meditar de forma mais profunda nas Escrituras, você vai precisar de 2 livros pelo menos. Você vai precisar de uma chave bíblica ou concordância bíblica, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. E você vai precisar também de um dicionário bíblico. O que é uma concordância bíblica? É tipo um pequeno dicionário, digamos assim, só que ela organiza os versículos por palavra-chave. Digamos que você não sabe onde está, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe o versículo, mas você não sabe onde está. Aí você vai lá na concordância ou chave bíblica, que é a mesma coisa, você vai procurar assim, a palavra unigênito, filho ou filho, procure unigênito ou filho. Vai estar aí uma palavra ou outra, você vai escolher a palavra que você quer. Aí você vai lá, unigênito, você vai procurando, aí você encontra unigênito. Aí você lê um pedacinho, tem algumas palavras antes e depois dessa palavra unigênito, para você identificar o versículo. Não é um versículo inteiro, é um pedacinho, uma linha só. Então você vai entender, essa aqui é o versículo de João 3,16. Então você vai até aqui João 3,16 e você vai poder encontrar o versículo. Então,
Muitas vezes na meditação bíblica você vai precisar encontrar um versículo e você não sabe como encontrar. Então a chave bíblica ajuda muito, tá? Você pode usar também a internet, obviamente, para procurar, mas se você estiver no momento em que você está usando livro de papel, né? E de preferência usar uma chave bíblica, porque a internet pode te distrair com outras coisas que você veja ali de uma forma ou de outra, tá? Então, de preferência, meditar de forma mais séria, especialmente com livros de papel, tá? Evite, inclusive, celular também, mas não significa que é proibido o celular, mas para uma meditação mais profunda, é com livro de papel mesmo, tá? Te recomendo, tá? Outra coisa aqui que está me passando pela memória que você pode usar, que muita gente não recomenda porque as pessoas usam errado, tá? Não é porque o objeto seja ruim, mas as pessoas não recomendam, muitos pastores até combatem o uso desse instrumento porque as pessoas usam errado, tem uma tendência a usar errado. Devido ao Brasil termos um sincretismo religioso muito forte, nós pegamos algumas coisas e praticamos de forma errada. Chama-se caixinha de promessas, né? A caixinha de promessas, ela tem alguns versículos selecionados, que eles são muito interessantes até para você ler no momento devocional de meditação. Mas o que as pessoas fazem de errado? As pessoas pegam a caixinha de promessa, tiram o versículo e Deus vai falar para mim com esse versículo. Usa a caixinha de promessa como se fosse realejo, né? Aquele negócio que o cara ficar tocando uma caixinha de música, girando a manivela, saía um periquitinho, pegava um papel e dava para a pessoa. Para uma adivinhação da vida, né? Então as pessoas usam a caixinha de promessas como se fosse um realejo, mas isso está errado, tá? A caixinha de promessas serve para quê? Para você estar sem ideia, você não sabe ou não teve tempo de ler um texto bíblico, né? Por N motivos, por causa da vida corrida mesmo, você não tem tempo. Então você sorteia um versículo ali, lê, e você pega aquele versículo, vai na Bíblia, né? Depois que você foi na Bíblia, você vai procurando onde começa aquela ideia e onde termina. Porque a ideia não está geralmente só no versículo. Muito raramente ela está em um versículo só. Às vezes ela está um pouquinho acima e vai até um pouquinho depois, né, daquele versículo. E como que você identifica isso? Você vai procurar os termos, né, os pronomes demonstrativos, coisas assim como, porquê, então, né, aquelas coisas que mostram uma sequência. Quando você não tiver mais como, porquê, então e coisas parecidas, termos desse tipo, você chegou num lugar onde chegou ao fim, aí você para ali. Então é ali que começa a ideia. E você vai também, depois do versículo, até não ter mais aquele porquê, dessa forma, portanto, não sei o que, logo. Aí quando chegar ali, quando concluir, você sabe que a ideia começou um pouco mais acima e terminou abaixo. E isso é uma dica de ouro, porque a Bíblia não foi escrita sem lógica, não, como muitos pensam. A Bíblia tem lógica na escrita dela. Então, se você pegar a caixinha de promessa, usar simplesmente para localizar um texto famoso da Bíblia e que possa te dizer alguma coisa, é importante sim, mas desde que você pegue aquele texto e leia com a Bíblia dessa maneira. Aí você vai conseguir meditar nas Escrituras. Fora isso, você poderá estar perdendo o seu tempo, tá? Não faça esse negócio, vou ver o que Deus vai me falar agora com a caixinha de promessas. É perda de tempo. Bom, então nós falamos de algumas coisas interessantes sobre como meditar nas Escrituras, né? É interessante que você medite também ouvindo pregações, né? Procure ouvir pregações de bons pregadores, não ouça pregação de qualquer pessoa no momento que você está meditando as Escrituras, né? Tem alguns pregadores que são até engraçados, são cômicos, tal. As pregações são boas até para você refletir sobre outra coisa, né? Sobre, sei lá, relacionamento conjugal e coisa assim, mas não para meditar na Bíblia, tá? Para meditar na Bíblia você precisa ouvir pregadores que sejam bons oradores, que expliquem vagarosamente e cuidadosamente as Escrituras, tá? Então são essas as dicas que eu queria deixar. Espero que elas sejam úteis para você, que elas te abençoem, que você aprenda cada vez mais como meditar nas Escrituras e como ter cada vez mais o maior conhecimento da Palavra de Deus. Que Deus abençoe.